Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO com um texto na cor branca, com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado o texto que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela aparece o presidente do TJGO, Carlos França, homem branco de cabelos castanhos e grisalhos, que usa óculos, terno, gravata e toga de magistrado. Ele está sentado à mesa diretiva dos trabalhos na cadeira da presidência, que logo atrás tem as bandeiras de Goiás, do Brasil e de Goiânia. O presidente declara aberta a sessão ordinária do órgão especial do dia 13 de novembro de 2024, que acontece no plenário desembargador Homero Sabino de Freitas, no TJGO. A sessão é ao vivo, com participações presenciais e virtuais dos demais integrantes do órgão especial. O presidente inicia a condução da pauta da sessão. Pode assentar, pode ficar à vontade. É uma satisfação abrir aqui, declarar aberta a sessão ordinária do órgão especial designada para esta data. Cumprimento todas as colegas, todos os colegas que compõem o colegiado, a senhora procuradora que representa aqui, a doutora promotora, que representa a Procuradoria-Geral de Justiça, nossos secretários, servidores. Uma saudação também especial para a desembargadora Sandra, que está aqui assistindo, a plateia, e todo Júlio, né, os amigos também, tudo. Muito boa tarde. Se tiver também os nobres advogados presentes, boa tarde, servidores, assistência. Se também a desembargadora Cirlei estiver presente, boa tarde. O desembargador Rony presente também, boa tarde, se estiver presente. Muito boa tarde. Eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção, será considerada aprovada. Eu já anuncio aqui que nós vamos adiar. A desembargadora Beatriz está de férias, então está justificadamente ausente. A desembargadora Nelma... A desembargadora Nelma, justificadamente ausente, está, então, adiado o número 4 da relatoria da desembargadora Nelma, recurso administrativo, Márcia Aparecido Tavares, recorrente, recorrida à Corregedoria-Geral de Justiça, adiado, justificadamente. O 10, retirado de pauta, ação direta de inconstitucionalidade, prefeito do município de Umas, desembargador Gilberto Marques Filho, relator, né, desembargador Gilberto, retirado de pauta o número 10. Eu estou com vista de aqui, o número 1 da pauta, adiada, ADI, Federação de Comércio, FEComércio, Governadoria, etc., desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria é o relator. Eu pedi vista, né, desembargador Fábio, mas parece que tem um pedido, né, teve um fato novo lá em Brasília, né, um agendamento de um julgamento do ADI. Está na pauta virtual do Supremo, do dia 8 ao dia 18 de novembro agora, esse tema. Então, acho prudente, estou querendo deferir, minha sugestão é para adiar mesmo. Então, o seguinte, aqui, o seguinte, não teve sustentação. Teve sustentação dos dois lados. Teve sustentação? Teve, inclusive eu já... Então é o seguinte, eu devolvo o processo, para não ficar na minha conta, está devolvido o processo. E agora ele está suspenso em decorrência de uma pauta de um ADI no Supremo Tribunal Federal que pode ter reflexo aqui nesse julgamento, né, desembargador? Exatamente. Então fica assim, agora suspenso esse julgamento por outro motivo, tá? Aguardando o julgamento de ADI no STF. Consulta os eminentes pares se tem mais alguma observação a fazer sobre os processos da respectiva relatoria. Não tem. Eu inverto aqui a pauta e passo a pauta administrativa rapidamente. Nós temos hoje aqui o número 1 da pauta, eleição para ouvidor e ouvidor substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A desembargadora Cirlei está assistindo pelo YouTube. Muito boa tarde, desembargadora Cirlei.
nós vamos fazer a votação aberta, como manda o regimento da Ouvidoria Geral, Ouvidoria do Poder Judiciário. Nós temos aqui candidatos ao cargo de ouvidor, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis e o desembargador Rony Paes Sandri. Então, a votação é aberta. Então, eu vou perguntar os nomes de quem vai votar os desembargadores nesses dois candidatos. Desembargador Gilberto Marques Filho. Ele já está me dando uma paulada logo no começo. Não, mas como Vossa Excelência é o decano, vamos lá. Nesse momento é difícil para mim. Tem uma prima e tem aí também um grande amigo, companheiro, que me chegou primeiramente pedindo. Então, Sandra, você me perdoe, eu sei que você já está aí, pelo que eu já percebi, acho que o meu voto não vai fazer falta, mas por uma questão de comprometimento anterior, então eu vou votar no Rony, viu, presidente? Pois não. Desembargador Quisleu. Senhor presidente, eu voto na desembargadora Sandra. Pois não. Desembargador Zacarias. Também, presidente. Já havia me comprometido com a desembargadora Sandra. Eu voto nela. Pois não. Desembargador Luiz Eduardo. Eu também voto na desembargadora Sandra. Desembargador Leandro Crispim. Voto na desembargadora Sandra Teodoro. Desembargador Itanei. Presidente, até eu sinalizei para o desembargador Rony a possibilidade de sufragar seu nome para uma postulação. Mas eu ponderei sobre a questão da representação feminina na direção do tribunal, e a ouvidoria é um dos cargos, né, na verdade, de cúpula deste tribunal. Então, em prestígio à parcela feminina do tribunal, necessidade de valorização também da mulher no espaço de poder, eu vou pedir vênia e vou acompanhar a indicação do nome da desembargadora Sandra, também que é uma amiga querida, como também é o outro postulante, o desembargador Rony. Mas eu sufrago, neste momento, a desembargadora Sandra. Desembargador Jeová. Pelas mesmas razões aí já expostas pelos colegas que antecederam, e notadamente pelo desembargador Itanei, temos que prestigiar aí a área feminina, e eu vou votar também na desembargadora Sandra. Eu voto também na desembargadora Sandra Teodoro Reis para o cargo de ouvidora do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Desembargador Amaral. Também, presidente, voto na desembargadora Sandra. Desembargador Zé Paganusse. Eu havia até prometido o voto para o desembargador Rony, mas ouvindo o desembargador Itanei agora, eu peço desculpas ao Rony, não faltando com a minha palavra, mas vou dar meu voto à desembargadora Sandra. Não. Desembargadora Elizabeth. Está de férias. Desembargador Anderson. Presidente, boa tarde a todos os colegas. Eu votarei na desembargadora Sandra para o cargo. Desembargador Wilson Fayad. Senhor presidente, eu tenho certeza que o desembargador Rony seria um grande ouvidor, competente, dedicado, e um dia poderá prestar um grande serviço nesse ponto. Mas, nesse momento, vou votar na desembargadora Sandra. Desembargador Fábio Cristóvão. Desembargadora Sandra. Desembargador Sebastião Fleury. Senhor presidente, eu também endosso as palavras do desembargador Fayad, né, que o desembargador Rony seria uma pessoa que faria um excelente trabalho junto à corregedoria. Mas eu estava olhando aqui nessa nova composição do tribunal, só tem homem, né? Então, quer dizer, a criação da segunda vista, da segunda corregedoria, só homens. Então, acho que está na hora realmente a gente prestigiar as mulheres. Então, eu voto também na desembargadora Sandra. Pois não. Desembargador Reinaldo. Desembargadora Sandra. Desembargadora Camila. Desembargadora Sandra. Desembargador Jerônimo. Desembargadora Sandra. Desembargador Fabiano. Também na desembargadora Sandra, senhor presidente. Desembargador pessoalmente, eu declinei o meu voto ao próprio desembargador Rony. Ele esteve comigo, mas eu já adiantei para ele que votaria na desembargadora Sandra. Pois não. Desembargador Marcos. Voto na desembargadora Sandra, senhor presidente. Pois não. Desembargador Vicente. Da mesma forma, presidente, o desembargador Rony esteve comigo e eu, na ocasião, já externei meu compromisso com a desembargadora Sandra. Desembargador Eduardo Abdo. Desembargadora Sandra, presidente.
Então, declarando o resultado, o desembargador Rony teve 1 voto, desembargadora Sandra, o restante dos demais presentes na sessão, 20 votos para a desembargadora Sandra, que fica eleita para ocupar as funções de ouvidor do Poder Judiciário. E agora, desembargadora Sandra, pode ocupar a tribuna, pode ser na tribuna da advocacia, que é a tribuna dos povos, né? Parabéns, desembargadora Sandra, tenho certeza que fará um excelente trabalho como ouvidora desse Poder Judiciário. Apenas agradecer os votos e prometer o que eu fiz como juíza, e o que eu fiz como desembargadora, e como corregedora, como coordenadora, eu farei como ouvidora. Muito obrigado. Agora vamos também para a votação para o cargo de ouvidora substituto deste Tribunal de Justiça. Estão inscritos aqui a desembargadora Cirlei e o desembargador Rony, pai, desembargadora Cirlei Martins da Costa e desembargador Rony, pai Sandra. Ouço o desembargador Gilberto. Eu continuo com meus votos, presidente. Não. Desembargador Quisleu. Gente, eu tenho um compromisso aqui firmado com a doutora Cirlei, pedindo vênia, desembargador Rony, que teve também no meu gabinete, mas eu vou votar na desembargadora Cirlei. Pois não, desembargador Zacarias. Desembargadora Cirlei. Desembargador Luiz Eduardo. Também, né? Desembargadora Cirlei. Desembargador Leandro. Voto na desembargadora Cirlei, presidente. Desembargador Jeová. Desembargadora Cirlei. Desembargador Itanei. São aquelas situações difíceis, escolha 2 bons colegas. A desembargadora Cirlei é minha colega da Comissão de Cultura, presidente. Venho trabalhando com ela também há algum tempo. E, da mesma forma, né, como já foi previamente discutido entre nós, é uma desembargadora que vai também ter a representação como ouvidora da mulher. Então, seria o caso de realmente ser um nome feminino, né, no caso. Então, senhor presidente, eu voto pela indicação da doutora desembargadora Cirlei. Pois não, desembargador Jeová. Votado, mas... já tinha votado, né, João? Inverteu ali. Sim, certo, Cirlei. Eu votando, voto com muita satisfação, como votei na desembargadora Sandra, voto na desembargadora Cirlei para ter essa dupla poderosa, inteligente, competente, representativa da mulher magistrada na ouvidoria. Voto na desembargadora Cirlei. Desembargador Amaral. Desembargadora Cirlei, senhor presidente. Desembargador Paganucci. Eu queria mesclar, vou votar no desembargador Rony. Pois não. Desembargador Anderson. Votarei na desembargadora Cirlei, presidente. Desembargador Fayad. Não, senhor presidente, eu vou votar no desembargador Rony. Desembargador Fábio Cristóvão. Desembargadora Cirlei. Desembargador Fleury. Os mesmos motivos, né, e para ser coerente com o voto que eu apresentei em favor da desembargadora Sandra, eu vou também votar prestigiando as mulheres na desembargadora Cirlei. Desembargador Reinaldo. Desembargadora Cirlei. Desembargadora Camila. Desembargadora Cirlei. Desembargador Jerônimo. Desembargadora Cirlei. Desembargador Fabiano. Desembargadora Cirlei. Desembargador Marcos. Desembargadora Cirlei, senhor presidente. Desembargador Vicente. Desembargadora Cirlei. Desembargador Eduardo Ábido. Desembargadora Cirlei. Então, o desembargador Rony teve 3 votos e a desembargadora Cirlei 18 votos. Então, declaro a desembargadora Cirlei eleita, então, para o biênio 25-27, ouvidora desse Poder Judiciário do Estado de Goiás, substituta, sendo a titular a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis. Declarado o resultado, determino que se publique e encerrado a eleição. Boa sorte, desembargador Leandro, Vossa Excelência, na sua gestão, tenho certeza estará muito bem acompanhado por essas valorosas colegas magistradas e desembargadoras na ouvidoria desse Poder Judiciário. Parabéns também extensivo a Vossa Excelência.
Então, já encerrada essa pauta da eleição, vamos ao julgamento. Eu tenho aqui uma preferência. O doutor Diogo Grosara pediu uma preferência, porque ele tem um compromisso referente à transição da Prefeitura de Goiânia. Número 3. É o número 3, né, desembargador doutor Diogo. Convido para a tribuna, por favor. Recorrente, Ana Cristina Carvalho Fonseca, recorrente, recorrido do Conselho Superior da Magistratura, relatoria do eminente desembargador José Paganucci Júnior. O doutor Diogo Grosara está aqui falando em nome do diretor do Foro da Comarca de Itapuranga, que é interessado. A decisão originária é lá de Itapuranga, da diretoria do Foro, que foi referendada pelo Conselho Superior da Magistratura e que agora tem recurso aqui no órgão especial. E eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Paganucci. Doutor Diogo não está representando a recorrente, a Ana Cristina? Não, é recorrido, podemos dizer assim. Então, é o interessado. Porque a Ana ela recorre de um acordo do Conselho Superior que indiferiu um pedido de que fosse mantida no cargo de encarregado de escrivania ou gestor de escrivania, diante da alteração pelo diretor do foro da sua lotação da primeira para a segunda vara judicial. Alega que foi aprovado no concurso público o cargo de escrivão, até aí tudo certo, tomou posse em 2004, também tudo certo, exercendo a função de encarregada da escrivania da primeira vara da comarca de Itapuranga. Sustenta que após a edição da Lei 17.663 de 2012, o cargo supramencionado está previsto para ser extinto com a vacância, previsto no artigo 34. Contudo, o artigo 7º, parágrafo 3º da mesma lei, resguardou seu direito de, preferencialmente, permanecer na situação em que se encontra. Isso é, o diretor do foro não possui discrecionalidade absoluta sobre o cargo, somente podendo afastar de forma justificada. E, presidente, não sei se vai ajudar o doutor Diogo, a quem eu rendo minhas homenagens, mas eu estou negando provimento ao recurso. Então, né, doutor Diogo, podemos avançar e Vossa Excelência economiza uma sustentação. Obrigado, presidente. E o nosso Boa tempo tarde, também. E fica à disposição para qualquer esclarecimento. Pois não, pode continuar. Eu estou desprovendo o recurso, porque as leis estaduais 17.663 e 21.924, bem como o decreto judiciário 2.162/2018, que abordam a função de encarregado de escrivania ou gestor, prevêem que deve ser ocupada preferencialmente por um escrivão, mas não obrigatoriamente, tampouco exclusivamente. A única exigência é que aquele que for gestor deve ser detentor do cargo em provimento efetivo do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás, com formação ou experiência compatíveis com as atividades. Outro fato relevante a ser pontuado é que a motivação da alteração da lotação da recorrente e a perda da função de encarregado de secretaria se deu com base em sua inabilidade em matéria de gestão e incapacidade de cobrar uma produção equânime de todos os servidores, conforme se depreende dos relatórios de produtividade anexados. Em suma, ela era encarregada de uma escrivania, o juiz de Itapuranga passou ela para a segunda, sem o cargo de encarregado, o que perde uma gratificaçãozinha, mas por inabilidade dela. Então, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso, presidente, mantendo, inclusive, seu despacho, sua decisão. É uma matéria conhecida, desembargador Paganucci, colegas, aquela que o juiz pode nomear qualquer servidor, fundamentadamente, para ocupar o cargo de encarregado da escrivania, visando o quê? Quando o órgão especial e o tribunal e a Assembleia aprovaram essa norma, foi para propiciar que o juiz observe o interesse da jurisdição, do tribunal, da prestação do serviço. Porque talvez lá na comarca, um indicado desse possa produzir mais para a sociedade. Consulta colegiado. Todos de acordo, colegas? De acordo, colegas? De acordo. Então, por unanimidade de voto, recurso desprovido. Muito obrigado, doutor Diogo. Obrigado, presidente. Com Presidente, licença. só uma questão de ordem. O fato de compor o conselho não me deixa impedido aqui, não. Né? Não deixa, não deixa. Obrigado. Pode, não deixa.
Próximo julgamento, agora aqui nas sustentações orais, a sequência normal. Sustentação oral, sequência normal. Na verdade, o doutor Diogo já era o primeiro mesmo, né, das inscrições, né? O doutor Alexandre Gabriel Impetrante estava no Zoom, ele caiu, talvez, vamos esperar. Vamos passar para o seguinte. O seguinte aqui, doutor Wendejus Amorim Arraes, está presente? O nome é esse mesmo, né? Não errei não, né? Pode se ocupar a tribuna, doutor Wendejus. Presidente da Impetrante, Ricardo Bravo, impetrado, presidente da Comissão de Concurso de Outorga de Delegações do Estado de Goiás. Aqui, vamos pôr o nome na frente aqui. Desembargador Marcos Ferreira. Né, desembargador Marcos? Declaro impedimento para funcionar o processo, senhor presidente. Declaro impedimento, porque é impetrado, né, desembargador Marcos? Litisconsorte Estado de Goiás, interessada pelo IGE. Falou a doutora Fabiana Zamalhoa, pela PGJ. Relatoria do eminente desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, que tem a palavra, desembargador Quisleu. Senhor presidente, o relatório já foi publicado, né? Pois não. Então, eu gostaria de ouvi-lo. Então vamos ouvir o doutor Wendejus, em nome de Ricardo Bravo. Com a palavra, doutor Wendejus. Obrigado, excelências, pela oportunidade. Cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente. Estendo esse cumprimento também ao eminente relator, desembargador Quisleu. Cumprimento também ao Ministério Público e vou limitar meu cumprimento a essas 3 pessoas. Hoje, exclusivamente hoje, deixo de cumprimentar os colegas advogados e os estudantes aqui presentes. Não por desrespeito, excelências, nem tampouco por falta de cortesia com aqueles, mas para que essa sustentação oral se limite tão e somente exclusivo a um grupo de pessoas. As pessoas que tomaram uma decisão na vida de dedicar a sua vida a buscar o ingresso numa carreira pública. E nesse contexto é a situação desse impetrante, excelência. Eu não vou defender a classe de concurseiros aqui. Eu não estou representando a classe de todos os concurseiros do estado de Goiás. Não é esse meu intuito. Vou ser tão somente objetivo quanto a situação em fato. Até mesmo porque, para que haja uma intervenção do judiciário em um concurso público, é necessária a ocorrência de 2 elementos, que é a ilegalidade ou a inconstitucionalidade. Aliados a isso, é necessário um outro requisito também, que é a provocação. Como faz esse impetrante, provocando o judiciário para que se decida, para que se posicione se houve ou não, no seu caso, uma ilegalidade nos critérios de avaliação. Questão precisamente objetiva. Essas pessoas, excelências, que buscam o ingresso na carreira pública, é notável porque Vossas Excelências já viveram isso, sabe que um enorme sacrifício é muitas vezes utilizado. E critérios tão precisos, às vezes, podem mudar a realidade dessas pessoas. É importante destacar que o impetrante aqui, ele não é uma pessoa que vem se aproveitar do judiciário para conseguir atingir uma meta do ingresso na carreira pública, não. Ele já está aprovado, inclusive. Ele não está aqui para complementar, talvez, o seu esforço que foi insuficiente para ingressar na carreira pública. Porque Vossas Excelências, que estão habituados no dia a dia a julgar processos dessa natureza, percebe muitas vezes que esse é o intuito da provocação judicial. Às vezes, complementar o esforço que não foi suficiente. Às vezes, complementar ali a capacidade do candidato de ingressar na carreira pública. Não é um caso desse impetrante. Ele está aprovado. E amanhã, 14/11/2024, será o marco temporal da vida dele. Ele assumirá um cartório. Ele escolherá o cartório. Então, viemos aqui, excelência, para discutir uma pequena pontuação. E eu peço a vênias escusas para usar aqui de figuras de linguagem, porque acredito que é o melhor para se demonstrar a ocorrência da ilegalidade nesse caso de tela. Então, eu não vou tratar especificamente do concurso de cartorário. Vou fazer analogias
e hipérboles, utilizar de hipérboles, mas peço às vênias para que vossas excelências, enquanto eu usar essas figuras de linguagem, façam as devidas adaptações. E a primeira figura de linguagem que eu vou usar é hipérbole, excelências, porque aqui estamos falando, estou a rogar para vossas excelências, que concedam meio ponto para esse candidato, que já está aprovado, que vejam os critérios da ilegalidade que será posteriormente discutida e concedam meio ponto. Só que esse meio ponto tem o condão de gerar o efeito borboleta, de ser a situação que vai definir toda a vida desse candidato para esse concurso tão concorrido que é vitalício. Excelência, meio ponto para outros concursos talvez seria uma diferença mínima, mas nesse concurso que 1 milésimo pode ser um critério de desempate ou um critério de preferência, como é o caso amanhã, pode significar que ele vai ser preterido em razão de outro candidato. Meio ponto, excelências, significa 50 décimos. Ou seja, pode ser que 50 candidatos estejam passando à frente dele. Significa 500 centésimos, pode ser que 500 candidatos estejam passando à frente dele. Ou seja, significa 5.000 milésimos, 5.000 candidatos à sua frente. É claro, com todas as vênias, é só uma hipérbole, mas para que possa demonstrar que, de fato, aqui, essa pontuação pode fazer toda a diferença na vida dele. No mais, excelências, para vislumbrar a ilegalidade ocorrida, eu convoco a vossas excelências, juntamente com todos aqueles que cumprimentei no início, a ouvirem uma pequena anedota, um pequeno paralelo que eu vou fazer. Especialmente convoco o eminente relator, desembargador Cleus Dias, porque nessa história que eu vou contar, eu gostaria que cada um que foi cumprimentado no início, tanto os desembargadores, quanto os membros do Ministério Público, e todos aqui que já ingressaram na carreira pública, se lembrem do momento que ingressaram, porque tiveram períodos cruciais. Então, desembargador Cleus, convoco Vossa Excelência para lembrar em 1982, um ano antes de Vossa Excelência assumir a comarca de Abadiânia, e hoje, mais de 4 décadas aqui, assentando em uma cadeira tão importante, Excelência. Eu convoco Vossa Excelência para fazer um paralelo, para mostrar que aqui, nesse caso específico, existe uma ilegalidade que pode sim trazer o efeito borboleta e pode sim mudar toda a trajetória, quiçá para futuramente este impetrante não estar no local ou na cadeira que deveria estar. E a anedota que conto não é de concurso cartorário. Eu traço um paralelo com o concurso na magistratura. Inicio dizendo: Ricardo Bravo, em 2010, um jovem com um sonho de ingressar na carreira pública da magistratura. Seu sonho era ser magistrado. Mas ele tinha muitos elementos que o dificultavam. Um dos elementos principais que dificultavam era justamente a ocorrência desse concurso ser muito demorado. 5, 10 anos. Então, em 2014, houve uma publicação, em janeiro de 2014, de um edital do concurso da magistratura. E ele falou, é nesse momento que eu iria ingressar na carreira pública e eu serei um magistrado. O que ocorreu? Ele se preparou, já vinha se preparando desde 2010, quando tomou a decisão. Ressalto, excelências, que é tudo hipotético, é só uma analogia. Quando ele tomou essa decisão, publicado o edital, ele viu que este edital previa que haveria uma fase escrita e uma segunda fase oral. Na segunda fase da prova oral e na primeira fase da prova escrita, ambas as fases ocorreria de cair o Código de Processo Civil de 1973. Pois bem, o concurso foi realizado em outubro de 2014, com a aprovação do senhor Ricardo Bravo na primeira fase. E a segunda fase só ocorreria no ano seguinte, quando, mais ou menos no primeiro semestre, já estava vigente um outro CPC, o CPC de 2015. Na fase oral, ao invés de cobrar as questões que estavam detidas no CPC de 1973, a banca se baseou na jurisprudência, que não estava pacificada, que não estava definida, que trouxe o entendimento que seria pacificada, já estava em estudo, no CPC de 2015. Logo, por 1/10, Ricardo Bravo não foi aceito na carreira pública de magistratura.
É apenas uma analogia, excelências. É apenas uma anedota para mostrar que, no caso específico, como bem pontuado nas razões do mandado de segurança, como pontuado também na manifestação dos memoriais do evento 64, os temas ali averiguados, 1050 do STF e 1070 do STJ, ainda não estavam no limite, no marco temporal do edital. Eu não estou falando aqui para que o judiciário ele se envolva em questões subjetivas de exame, que usurpe a posição da banca examinadora. Eu estou falando de marco temporal, estou falando de critério objetivo delimitado anteriormente, excelência. E é por isso, excelência, que esse critério objetivo deve ser observado o limite, inclusive, bem pontuado, só que de maneira tendenciosa, a Procuradoria faz uma manifestação ali, justamente defendendo o interesse, como se o candidato ele estivesse apenas discutindo questões subjetivas, que não é o caso, excelência. Por isso, excelência, rogo a vossa excelência que concedam a segurança para que esse candidato tenha a diferença na pontuação e amanhã possa receber o reforço, a recompensa de todo o seu esforço para a carreira pública. É como sustento e agradeço a oportunidade, excelências. Muito obrigado ao nobre advogado, doutor Andejus, e volto a palavra ao eminente relator, desembargador Quisleu Dias Maciel Filho. Presidente, eu vou fazer um breve resumo, embora a matéria seja... Agora deu certo? Eu já falo baixo mesmo. Estou bem surdo. Está bem. Aqui trata-se de mandado de segurança impetrado pelo senhor Ricardo Bravo, contra ato do presidente da Comissão de Concurso de outorga de delegação do Estado de Goiás, nosso querido amigo, desembargador Marcos, consistente na publicação de edital de divulgação das análises dos recursos contra resultado da prova oral do certame regido pelo edital 03 de 22. Alega o impretante que, ao realizar a prova do certame em tela, sofreu duas ilegalidades distintas. A primeira por ofensa ao item 2.16 do edital, haja vista que por duas vezes foi arguído sobre temas jurisprudenciais publicados pelos tribunais superiores em momento posterior a 14 de julho de 2021, data do edital de abertura. E a segunda em decorrência da violação ao disposto no item 9.6.87 do instrumento editalício, vez que não lhe foi disponibilizada a legislação seca, o adbeco, para consulta durante a arguição. Diz ele, ao tratar do ponto 2c do direito constitucional, a banca exigiu do candidato conhecimento acerca do tema de repercussão geral 1150 do Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento iniciou-se em 20 de agosto de 2021 e finalizou em 20 de setembro de 2022, acarretando prejuízo à nota do impetrante. Relativamente ao ponto 2b do direito processual civil, a resposta considerada correta a uma das perguntas dependia, segundo ele, do tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ, que teve o acórdão publicado somente em 31 de julho de 2023, ou seja, em data posterior ao aludido marco temporal. Quanto ao questionamento sobre o registro civil de pessoas jurídicas, ponto 2A, a resposta do candidato, segundo ele, se mostrou completa e correta, tendo como única incompletude a falta de citação do número do artigo de lei de regência, o que se mostra desproporcional
e desarrazoado, sobretudo porque o impetrante não foi a ele disponibilizado acesso à lei seca, o vadimeco, diversamente do que ocorreu com outros candidatos. E, por último, que houve manifesta violação ao princípio da vinculação ao edital por ocasião da realização da prova, ferindo o direito líquido e certo do impetrante. Houve aqui um pedido de concessão da liminar, para que fosse, então, majorada as notas por ele recebidas nessas questões. A liminar foi indeferida, né? E aí eu transcrevo aqui as informações vindas por parte da autoridade coatora no evento 27. Diz o ilustre presidente, no tocante ao ponto 2C do direito constitucional, o marco temporal foi o julgamento do STJ, ARI 1.234.192, que se deu no ano de 2020, ao passo que o ponto 2B do direito processual, a resposta esperada pela banca não dependia de alterações legislativas e jurisprudenciais contidas após o referido limite temporal, não se exigindo do candidato conhecimento sobre o tema aqui ventilado por ele, 1076 do STJ, mas tão somente os enunciados das súmulas 84 do STJ, publicado em julho de 1993, e 303 do STJ, publicada em 22 de novembro de 2004, e do julgamento do RESP referente ao tema repetitivo 882, editado em 2016. O Estado de Goiás efetivamente contesta, dizendo que eventual acolhida da impetração violaria o princípio da isonomia, tendo em vista que o impetrante se beneficiaria de vantagem não extensiva aos demais participantes. E, de acordo com o edital, com o julgamento dos recursos apresentados contra as notas dos candidatos, a etapa torna-se superável e imodificável, a não ser que, no exercício da autotutela administrativa, seja vinculada nulidade superveniente, o que não é o caso dos autos, e pede a denegação da segurança ora em julgamento. Eu entendo que não houve nenhuma ilegalidade, tá? Eu estou denegando a segurança sobre os seguintes argumentos, de forma bem breve. A intervenção do controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se a referida banca para reexaminar conteúdo de questões formuladas ou os critérios de correção das provas, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição da República. Excepcionalmente, é permitido, obviamente, ao Judiciário realizar juízo de compatibilidade no conteúdo das questões do concurso, como previsto no próprio edital do certame, conforme decidiu o STJ no recurso especial extraordinário, aliás, 632.853, na sistemática de repercussão geral, tema 485. No caso dos autos, não é possível desumir que na prova oral do concurso público em análise foram contempladas matérias ou temas jurisprudenciais que transpõem as fronteiras editalícias, visto que as questões impugnadas versam sobre jurisprudência consolidada antes da data de publicação da abertura do edital,
No ponto aqui, na arguição do ponto C, direito constitucional, a resposta despendida de conhecimento sobre jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo, muito antes da afetação da matéria ao tema 1150, de repercussão geral, merecendo destaque o ARI 1.239.092, julgado em 16 de junho de 2020 e amplamente divulgado através do informativo número 98/210 da Suprema Corte. Ao contrário do sustentado na inicial, as respostas aos questionamentos feitos ao impetrante no ponto 2b não estão relacionadas ao tema 10.076 do STJ e dependiam do conhecimento das súmulas 84 e 303 do STJ, publicadas em julho de 93 e novembro de 2004, respectivamente, o do julgamento do tema repetitivo 802, ocorrido em outubro de 2016, restando respeitado, assim, a limitação temporal prevista no instrumento editalício. A gravação audiovisual da arguição evidencia que em nenhum momento foi solicitado ao candidato que mencionasse artigos de lei em resposta relativamente ao ponto 2A, tampouco que fora solicitada e negada consulta à lei seca. Tendo em vista que a revisão de mérito das decisões administrativas somente se viabiliza quando evidenciada a flagrante ilegalidade do ato, o que não se constata na hipótese vertente, a meu juízo, a denegação da segurança é medida que se impõe. E aqui cito, senhor presidente, eminentes pares, inúmeros julgados deste tribunal a respeito desse certame, todos no mesmo sentido, né? Então, finalizando, a parte dispositiva do voto sugerido é no seguinte termo: acolhendo o parecer ministerial de cúpula, denego a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fruto no artigo 6, parágrafo 5º da Lei do Mandado de Segurança, combinado com a 487, inciso 5 do CPC, ficando aqui, obviamente, prejudicados os embargos da declaração oposto contra a liminar, que foi indeferida. Então, senhor presidente, é assim que voto. Segurança denegada. O eminente relator vota desta forma, encaminha o seu pronunciamento pela denegação da segurança. Os colegas, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas se não tendo, eu já vou à colheita dos votos. Desembargador Zacarias. Presidente, eu li o relatório do desembargador Kisleu, um relatório muito minucioso, e pude perceber que ele, relatando a resposta dada pela autoridade coatora, não vejo como votar de maneira diferente. A questão aí é de avaliação de provas da banca examinadora. Eu acho que nós não poderíamos entrar no mérito dessa avaliação, razão pela qual eu acompanho o relator. Pois não. Desembargador Luiz Eduardo. Também, presidente, acompanho o relator. Desembargador Leandro. Voto com o relator, senhor presidente. Desembargador Itanei. Também acompanho o eminente relator. Desembargador Jeová. Também, voto com o relator, senhor presidente. Desembargador Amaral. Eu acompanho, senhor presidente. Desembargador Paganusso. Com o relator. Desembargador Anderson. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Fayad. Todo relator, presidente. Desembargador Fábio. Com o relator. Desembargador Fleury. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Reinaldo.
Relator. Desembargadora Camila. Com relator. Desembargador Fabiano. Também. Desembargador Marcos. Pedido, isso mesmo, está aqui, reiterado. Desembargador Vicente. Relator. Desembargador Eduardo Abdo. Com relator, presidente. Desembargador Altair. Com relator, senhor presidente. Desembargador Gilberto. Da mesma forma. Por unanimidade, o voto nos termos do voto do eminente relator. Ordem denegada. Muito obrigado, doutor Wender Jus. Presidente, eu queria só alertar que parece que o desembargador Gilberto estava impedido, em razão de participar da banca, pelo menos consta do relatório. E deixa eu ver aqui, consta, é só para efeito de não dar nulidade, né? Mas aqui, ó, Da banca examinadora, não é da Comissão de Seleção e Treinamento, não. Desembargador Maurício, É o presidente da desembargador banca, Gilberto, né? que declararam impedidos para atuar nesse processo. Aqui, pelo menos, é o que consta aqui. Ó. O relatório, né? No relatório, Declarou impedido, sim, mas se não... Se declarou impedido, tem que excluir os votos, Otávio. Aí não vai computar o voto, né? E desembargador Fayad também. Porque participa Declarou-se impedido por motivo porque de... participa da Comissão de Seleção e Treinamento, né? Contra o presidente da comissão examinadora. Mas eu falo assim, foi concurso distribuído pra para ingresso. esses antes e eles se declararam. Declarar tudo aí, bem. né? Declarou, tem que tirar. Pois é. Se constou, né? É isso, Isso. Se Isso. constou. Então, desembargador Quisleu. Aqui Isso, consta. Então, o desembargador Quisleu consta aí do relatório de Vossa Excelência com o desembargador Gilberto, desembargador Fayad. Não, senhor presidente, eu não participei. Aqui consta, pelo menos no relatório, no evento... É algum parente seu que estava fazendo? Estava lá? 14, algum parente. Declararam sucessivamente impedidos, né? Maurício Porfírio e Gilberto Marques. Isso. Então, os dois já consta do relatório, não votarão. E desembargador Fayad, que declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo. Então, quer Algum dizer, participante isso consta aqui do... algum participante do concurso. Então exclui o voto. Eu só estou alertando. Tá? Deve ser a secretária, né? Eu sou da comissão. Você não de deve seleção ter e treinamento. declarado também, né? Deve ser a Ficou secretária comissão, de em algum cautela, momento, né? Tomou essa Eu vou providência. votar normal. Mas vamos... o número 3, página 5. Número 5, página 3, está adiado. Relatoria do desembargador Altamiro Garcia Filho. Ele está num evento jurídico lá em Belém. Ele está lá devidamente formalizado, então está adiado. Acabamos as sustentações, né, Otávio? Otávio, depois você arruma para mim isso aqui, me dá uma outra dessa. Eu investi. Dando sequência agora à normalidade, o desembargador Jerônimo, ele está de férias, e como ele é muito caxias e dedicado, está aqui para votar o processo que ele pediu vista. É o número 2, arguição de constitucionalidade, Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, Farmácia Preço Baixo de Niquelândia, município de Niquelândia, e a doutora Fabiana participou pela PGJ, relatoria do desembargador Gilberto Marques Filho, e acrescento do desembargador Jerônimo, com o compromisso que tem com a jurisdição e com a celeridade, ele se dispôs a vir aqui hoje para julgar esse processo, mesmo estando de férias. Suspenso o julgamento com vista ao desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, que refluiu do voto anteriormente proferido, após os votos divergentes, no sentido de não conhecer da arguição de inconstitucionalidade, e o voto do relator, que admitiu o incidente. Então, então eu passo a palavra já ao desembargador Jerônimo para o seu pronunciamento. Senhor presidente, agradeço a preferência e ressalto que quando eu detectei que esse incidente já tem quase um ano que foi instaurado, eu resolvi interromper minhas férias, como sou juiz certo e vinculado ao feito, para comparecer e dar cabo da minha atividade aqui por conta do pedido de vista.
Bem, senhor presidente, naquele momento eu pedi vista para uma análise mais acurada. Eu vou tentar ser breve. Eu produzi um voto vista, dentro das minhas limitações, até já transmiti ao desembargador Zacarias, que é divergente, e vou pontuar apenas duas questões para encaminhar o meu voto. A primeira, que seria a questão da ausência de fundamentação. No caso presente, a fundamentação se deu por relação, o que é admitido, inclusive, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de incidente provocado de ofício pelo colegiado, pelo órgão fracionário, pela turma da Câmara, mas de pedido de instauração do incidente realizado pela parte no recurso de apelação. Como esse julgamento ocorreu no órgão fracionário e foi lavrado o acordo, publicado, dando ciência às partes e ao Ministério Público, não há notícia nos autos que, naquele momento, qualquer dos interessados processuais tenha embargado de declaração, discutido a fundamentação. Então, o incidente foi submetido ao órgão especial. Se há deficiência de fundamentação, se a fundamentação é suficiente ou não, é uma questão intrincada. E aí é uma coisa interessante, porque ainda nós não adentramos a uma discussão mais profunda sobre esse tema, se de fato, nos casos, repito, eu faço uma distinção aqui, quando o incidente é instaurado de ofício, o órgão fracionário tem o dever de fundamentar e esclarecer aquilo que ele aponta como inconstitucional. Nesses casos em que é provocado o incidente, me parece que não se exige, e foi isso que eu declarei aqui naquela oportunidade de forma, quando se discutia a questão, não se exige um profundo exame da inconstitucionalidade, porque isso é feito por relação. Por relação. A fundamentação está lá no recurso de apelação e o acordo acolhe o incidente e submete ao órgão que vai decidir sobre a constitucionalidade ou não. Bem, eu supero, então, essa primeira questão, senhor presidente, de que não haveria fundamentação suficiente. O acordo, me parece, e eu explico isso aqui, eu sei que a maioria já se formou, eu explico isso para dizer que, no que era essencial, o acórdão indicou a existência de uma situação que aparentemente levaria a instaurar esse incidente de inconstitucionalidade. Ocorre que aqui, senhor presidente, e aí é o motivo que eu acompanho a divergência, refluindo do meu voto inicial, para não acolher o incidente ou negar trânsito a este incidente, é porque não há matéria constitucional a ser discutida aqui. Bem, o que a parte diz lá? Eles pretendem, com base na situação fática, o mandato de segurança ataca leis de efeito concreto. Lei que alterou o Código de Postura Municipal e um decreto do prefeito que regulamentou o horário de funcionamento no plantão de farmácias e drogarias. E alega-se como direito líquido e certo a impossibilidade de que o município, ao fazer essa regulamentação, vedasse o seu funcionamento livremente. O Supremo tem entendido, e isso é corrente na nossa jurisprudência, inclusive, ser possível o uso de mandado de segurança contra a lei de efeito concreto, como é o caso aqui. Então, são os efeitos reflexos desse ato que estão sendo discutidos aqui, a eficácia desse ato quanto ao funcionamento desse comércio.
parte, então, pretende fazer uma distinção, baseado nos fatos que envolvem tanto a produção dessa lei municipal como o decreto, para que súmulas do Supremo Tribunal Federal não sejam aplicadas ao caso. O que ele pretende é uma distinção fática, que não se resolve no órgão especial em esfera de incidente de constitucionalidade. Mas existe lei específica, porque as súmulas que ele se refere aqui, inclusive a súmula vinculante 38, fala do comércio de forma geral. Em relação a farmácias e drogarias, existe lei federal específica, que dispõe que é o município que regulamenta o plantão. Vou ler o dispositivo aqui, senhor presidente, que é o artigo 56, Lei Federal 5.000. R$ 5.991 de 73, norma que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Diz esse artigo: as farmácias e drogarias são obrigadas a plantão pelo sistema de rodízio para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. E já o estabelecimento da competência legislativa do município legislar sobre o plantão de drogarias e farmácias. Quando o Ministério Público manifesta no recurso de apelação, está formando esse recurso perante a primeira turma da terceira Câmara Cível deste tribunal, a representante do Ministério Público que dá o parecer, ela não adentra a questão do incidente de inconstitucionalidade. Ela discute o aparente conflito entre legislações e indica para provimento do recurso de apelação nesse mandado de segurança a violação do artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica. E há uma lei que concretiza o princípio da livre iniciativa e da liberdade econômica constitucional, e essa lei aparentemente conflita com aquilo que foi regulamentado pelo município e por esse decreto do prefeito, nós não temos aqui um incidente de inconstitucionalidade dessas normas, mas um conflito aparente de normas infraconstitucionais, que deve ser resolvido naquela esfera. De forma, senhor presidente, para ser bem breve, eu não estou vendo aqui. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal tem decisões sobre esse tema, inclusive ADI, o que obsta a discussão dessa inconstitucionalidade da lei de efeito concreto que regulamenta o sistema de plantão. A questão básica que a parte procura aqui é, entendendo o seu pedido, é dizer, olha, os efeitos desse ato não pode proibir que eu funcione livremente. Mas isto é interpretativo, é matéria infraconstitucional, com base naquilo que se alega no mandado de segurança contra esses atos legislativos e normativos que regulamentam o plantão. Eles estão ou não adequados ao que dispõe a legislação federal, inclusive a jurisprudência qualificada do Supremo Tribunal Federal. E só pontuo que encontrei vários julgados de câmaras, inclusive da 4ª Câmara, enfrentando a matéria infraconstitucional, julgados deste tribunal. Então, nós não temos aqui um conflito. Por isso, eu estou acompanhando, refluindo, senhor presidente, acompanhando por motivo diverso a divergência, para dizer que este incidente realmente não deve ser acolhido. É como voto, senhor presidente. Então, desembargador Jerônimo, Vossa Excelência está, após refluir do seu voto, seja por motivo
por fundamento diverso, mas está acompanhando a divergência inaugurada Zacarias. pelo desembargador Zacarias. E uma sugestão, Otávio, que conste sempre aqui quem que é o voto divergente. Não consta aqui. Tem que constar onde consta. Se você... Mas quem que inaugurou? Quem que inaugurou? Pois é. Aliás, o Então, desembargador Gilberto foi o relator, né? Quem inaugurou a divergência foi o desembargador Zacarias, né? Pois é, eu estou falando, orientando a Otávio aqui, que sempre tem que constar aqui quem que inaugurou a divergência. Então, o desembargador Jerônimo se soma aqui à divergência inaugurada pelo voto do eminente desembargador Zacarias, nesse sentido. Então, no sentido de não conhecer da arguição de inconstitucionalidade. Eu consulto os colegas, agora nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos pela admissão, 10 com o relator, e 8 votos pelo não conhecimento da arguição. Ausentes no início, desembargador Leandro, desembargador Anderson, desembargador Marcos, desembargador Beatriz. Não teve sustentação ou não? Tem que constar também. Não constou aqui, Otávio. Aqui não consta. Então, depois na orientação que eu te dou, para que seja sempre consignado isto. Então, aberta a palavra após o voto do eminente desembargador Jerônimo, os colegas. Votaram com o relator, que é o desembargador Gilberto, desembargador Jeová, desembargador Amaral, desembargador Paganus, desembargador Nicomé, desembargador Fleury, desembargador Reinaldo, desembargador Altamiro, desembargador Wilson Dias e desembargador Fernando Melo Xavier. E divergentes, agora adicionado o voto do desembargador Jerônimo. E desembargador Zacarias, desembargador Anelma, desembargador Quisleu, desembargador Luiz Eduardo, desembargadora Camila, desembargador Fabiano e desembargador Eduardo Ábido. Então, se não havendo modificação da compreensão e dos votos dos colegas, após o voto voto vista do desembargador Jerônimo, Pedro Vilas Boas, acompanhando a divergência, restou, então, e sem nenhuma outra alteração... Senhor presidente, aqui no caso, a gente não está, no fracionou, a gente não está julgando aqui só a admissibilidade ou não do incidente, nessa primeira fase? Porque aí o desembargador Jerônimo votou justamente pelo não conhecimento. E o desembargador Gilberto votou pela admissão do incidente. Agora, nessa parte aqui, eu vou declarar, então, que foi admitido o incidente e vou ter que votar a palavra para o eminente relator para ele ir no mérito. Correto. Ir no mérito do incidente, desembargador Gilberto. Aí, Vossa Excelência quer falar hoje, expor o voto no mérito hoje ou ficar para a próxima sessão, desembargador Júnior? Uai, presidente, nós estamos com vários votantes que não estão presentes, não? Acho que, no mínimo, temos que aguardar pelo menos uma maioria, né? Então, para o mérito, Otávio, para a próxima sessão, você convida, o desembargador Altamiro já vai estar aqui, e daremos preferência ao desembargador Wilson e desembargador Fernando Melo Xavier. E os demais, e a desembargadora Nelma, que estará de férias, não tem problema de licença, os demais estão aqui. Senhor presidente? Pois não. É o Reinaldo. Pois não. Eu só quero aqui externar meu voto, refluindo, estou analisando, eu estou acompanhando o voto do desembargador Jerônimo. Vossa Excelência está refluindo para acompanhar o voto. Estou olhando aqui que realmente o debate ocorre em nível infraconstitucional. Estou olhando na sentença e nas próprias razões de recurso. Eu havia anteriormente acompanhado o relator com base em um determinado segmento de fundamentação.
O desembargador Jerônimo trouxe agora um fundamento novo, que realmente não havia ainda visualizado, mas com base nesses fundamentos expendidos por ele, eu acho que o caso é de negar tráfico a esse incidente e devolvendo ao juiz jurídico que ele julgue com base naquilo que for alegado em primeiro grau de jurisdição, com base em sede infraconstitucional. É assim que eu voto, eu acompanho. Senador França, o depois parecer eu gostaria da palavra. Da outra Procuradoria-Geral de Justiça também foi nesse sentido, pela inadmissibilidade também. Então, o desembargador Reinaldo reflui para acompanhar a divergência. Pois não, desembargador Amaral? Presidente, eu creio que depois agora do voto do desembargador Jerônimo, eu creio que talvez numa próxima sessão, porque tem alguns votantes aqui que não tiveram conhecimento dessa nova posição lançada agora pelo desembargador Jerônimo. Eu creio que seria de prudência para a gente votar na próxima, porque tem vários colegas aqui que serão. Eu, por exemplo, também estou agora propenso a acompanhar o desembargador Jerônimo, mas é uma tese nova. Por que eu acompanhei o desembargador Gilberto na passada? Acompanhei porque o que estava em análise era só a plausibilidade. Porque não tinha, houve a discussão de que não teria havido, o desembargador Zacarias entendeu, no voto divergente, que não teria havido análise da plausibilidade. E, então, seria devolvido para a Câmara para apreciar. Agora não, agora é uma nova tese. Agora é uma tese de que não há matéria de índole constitucional a ser discutida. Presidente. Não é tese, é fato. Fato, isso, É fato. Não, desembargador Amaral, nós temos, assim, eu entendi Vossa Excelência, mas olha bem, como o desembargador Jerônimo falou, já faz quase um ano que nós estamos aqui para julgar esse incidente. E se houver refluição de mais algum, se Vossa Excelência refluir, acabou o julgamento. Eu estou refluindo para acompanhar a tese do desembargador Jerônimo de que não há, no caso, questão constitucional a ser arguída. Pronto. Então, presidente, aqui nós presidente Zacarias, o desembargador Jerônimo teve a delicadeza de mandar a cópia do voto dele para mim, e eu fiz a leitura do voto, e a minha compreensão é de que realmente o voto que eu proferi é a mesma, implica no mesmo resultado que ele está trazendo agora. Por quê? Porque se lá no órgão fracionário fosse exercido esse juízo prévio de admissibilidade, certamente esse processo não chegaria aqui. Por quê? Porque não era questão constitucional. Não é? É por isso que eu acho que o voto do desembargador Jerônimo vem, evidentemente, completa o voto que eu proferi, o voto divergente. Mas é exatamente nesse sentido, de haver a necessidade do juízo prévio de admissibilidade. Se isso é analisado no órgão fracionário, evidentemente que esse processo não chegaria aqui. Né? Então, por isso que mesmo que como Vossa Excelência mencionou, a conclusão é a mesma. É a mesma. É a mesma, assim, ele acompanhou Vossa Excelência por outro fundamento, mas pelo desfecho o mesmo. Não conhecimento. Exatamente, tá? Não conhecimento. Isso. Então, nós já temos aqui 10 votos, que já deu maioria pelo não conhecimento. O desembargador Amaral refluindo também. O desembargador Reinaldo refluiu, o desembargador Jerônimo acompanhou a divergência. Jeová. Não, desembargador. Olha, eu também não estava compreendendo essa votação, também não. Ela estava um pouco confusa e eu tive assim, o prazer de receber aqui o voto do desembargador Zacarias via WhatsApp nesse final de semana. E hoje o desembargador Jerônimo esclareceu e esmiuçou muito bem a questão. Eu acho que realmente é caso de não conhecimento. Não foi fundamentado pela turma que submeteu esse incidente aqui ao crivo deste colegiado, do órgão especial. Então, por essas razões, eu não vou estender muito, eu também vou refluir do meu posicionamento, peço vênia aí o desembargador Gilberto, relator, e vou acompanhar a divergência.
Desembargador Jeová também reflui e acompanha a divergência. Pois não? Eu também, da mesma forma. Agora sim, eu teria acompanhado, eu tinha acompanhado o desembargador Gilberto, aí teve o voto divergente do desembargador Zacarias, em que ele até está dizendo que um voto complementa o outro. Eu acho que nem tanto assim, eu acho que foi um pouco diferente os argumentos apresentados por um e por outro. O resultado é o mesmo, é de não conhecimento, mas as teses defendidas são diferentes. Esse desembargador Fleury, como diz, tem mais de um caminho para chegar ao destino. Exatamente. Sabe? Então, sendo assim, agora eu quero acompanhar a divergência assim, na pessoa do voto do desembargador Jerônimo, que agora ficou bem clara a situação, eu acompanho a divergência com todas as vênias ao desembargador Gilberto. Pois não, o desembargador Fleury também reflui. Então, ficou não conhecido a arguição de constitucionalidade. O desembargador Jerônimo depois declara o voto, o desembargador também, nos termos do voto divergente do desembargador Zacarias, que foi, podemos dizer também, aí, reforçado ou complementado, ou na mesma sintonia, ou, embora fundamento diferente, a conclusão é a mesma do voto do desembargador Jerônimo. Por maioria de votos, o órgão especial, concluindo o julgamento, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, ficando redator o desembargador Zacarias Neves Coelho. Viu, desembargador Zacarias? Vossa Excelência fica designado redator. Pronto. Menos um antigo. O 3, o 4 já foi, o 5 já foi também adiado, o 6 já foi, o 7... Desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, relator, ADI, prefeito do município de Montevidéu e Câmara Municipal daquele município, desembargador Quisleu. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Aqui trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os artigos 1º e 2º da Lei 1393 de 2022 do município de Montevidéu, que estabelecem a obrigatoriedade de divulgação da lista de médicos plantonistas em unidades de saúde e a disponibilização do número de telefone para as denúncias. Então, a questão aqui consiste em saber se a lei municipal impugnada de iniciativa parlamentar viola a competência privativa do chefe do Executivo e o princípio da separação dos poderes. Eu estou acolhendo aqui, na íntegra, o parecer ministerial de cúpula, porque eu estou entendendo que a ação deve ser julgada improcedente. E digo, é possível que o Legislativo imponha ao Executivo a obrigação de divulgar no portal oficial do município, em locais visíveis, dos próprios órgãos municipais, dados relevantes da atividade administrativa, a exemplo da identificação dos responsáveis por plantões médicos na rede pública de saúde. As normas questionadas não dispõem sobre a organização administrativa, mas sobre a publicidade de informações, promovendo a transparência e o acesso à informação pública, conforme o artigo 37 da Constituição da República e, por simetria, o artigo 92 da Carta Constitucional Estadual. E o Supremo Tribunal já pacificou essa matéria, tendo entendimento consolidado de que as leis que promovem a transparência administrativa não padecem de inconstitucionalidade formal, não invadindo a competência do chefe do Executivo. Então, senhor presidente, eu estou encaminhando o voto nesse sentido, de julgar improcedente a ação proposta. É assim que estou votando e tem inúmeros precedentes, inclusive, desse município, julgados por esse colegiado. É assim que voto, senhor presidente. E Vossa Excelência, prefeito de conclusão, o desembargador que deu ADI, não julgada improcedente. Improcedente, ou né, seja, muito obrigado. ADI improcedente. Todos de acordo, colegas? Acordo. De acordo. ADI julgada improcedente nos termos do voto do eminente relator, por unanimidade. ADI 8,
Número 8, prefeito Barro Alto, Câmara Municipal daquele município. Relatoria do desembargador Algomiro, está ausente, né? Está no Zoom. Boa tarde, desembargador Algomiro. Boa tarde. Com a palavra, número 8, ADI, prefeito Barro Alto e Câmara Municipal daquele município. Muito obrigado. Cumprimento a todos os colegas, representantes do Ministério Público, advogados, demais presentes. Aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito do município de Barro Alto, impugnando a Lei Municipal 1449, de 24 de outubro de 2023, que versa sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento à Lei Federal 14.434, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro. Posteriormente, a Câmara Municipal informa que essa ADI ela perdeu o objeto em razão houve perda sobreveniente do objeto em razão da revogação desse ato normativo pela Lei Municipal 1477/2024. A parte autora intimada para a manifestação ficou silente e o Ministério Público, em segundo grau, manifestou no sentido de extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso 6 do CPC, em razão da revogação da lei ora questionada. E como ficou realmente demonstrado que a norma questionada, ela foi, durante o processamento da demanda, revogada de forma tácita, por novo diploma legal, eu estou, então, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e julgando prejudicada a representação de inconstitucionalidade da Lei 1449, de 2023, no município de Barro Alto. O dispositivo em tese ficou da seguinte forma: ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: a revogação superveniente da norma impugnada acarreta a extinção do processo de controle de constitucionalidade por perda do objeto. É como voto, senhor presidente. ADI julgada prejudicadas. Todos de acordo, colegas? Sim. É o voto do eminente relator. Por unanimidade. Muito obrigado, desembargador Algomiro. ADI 9, relatoria do desembargador Itanei Francisco Campos, prefeito do município de Goiânia, Câmara Municipal desse município, desembargador Itanei, com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento os pares, todos os presentes. Aqui, presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta com pedido de liminar cautelar que foi proposta pelo prefeito municipal de Goiânia. Aqui, a impugnação são de dispositivos da Lei Complementar Municipal 368/2023, é o Código de Posturas do município de Goiânia. São dispositivos inseridos por iniciativa parlamentar. Houve o veto do prefeito a esses dispositivos, mas a promulgação, na sequência, pela presidência da Câmara Municipal. E daí, né, veio essa direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade dessas normas e pedindo essa medida cautelar de suspensão desses dispositivos agora aludidos aqui. Então, a questão consiste em saber se os dispositivos impugnados, que tratam de temas como licenciamento ambiental, descarte de resíduos, exercício de atividade comercial, obrigações de geradores de resíduos não relacionados a atividades comerciais, instalação de ecoponta, alargamento de calçada para garantir faixa livre de circulação de pedestres, instalação de lombo-faixa em porta de escolas, creches e hospitais, mobilidade urbana, distanciamento mínimo de entidade destinada à prática e treinamento de tiro desportivo e uso de bens públicos, se essas regras violam a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Goiás. Fazendo uma síntese aqui, né? A análise preliminar dessas normas, presidentes e pares, evidencia, em tese, inconstitucionalidade formal e material de diversos dispositivos em face de normas constitucionais e infralegais, especialmente quanto à competência legislativa municipal. Alguns dispositivos afrontam a competência privativa da União, outros violam princípios constitucionais como isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e livre iniciativa ao trabalho.
enquanto outros ultrapassam a competência do Legislativo Municipal, invadindo a esfera privativa do chefe do Poder Executivo. Claro que isso numa análise preliminar, focando a questão do perigo in mora e do fumus boniuris, com vistas à possibilidade de, afinal, se deferir ou se reconhecer a inconstitucionalidade. Então, na linha do que foi sugerido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, estou entendendo de que parte dessas normas são efetivamente inconstitucionais e podem gerar grave lesão aos cofres públicos e até à atividade administrativa municipal, de sorte que a suspensão é impositiva. Estou votando, senhor presidente, para suspender os efeitos desses artigos aqui, 23, parágrafo único, 25, caput, e parágrafos 35, caput, parágrafo único, 90, parágrafo 4º, 135, parágrafo 3º e 169, parágrafo 1º, 137, parágrafo 5º dessa aludida lei complementar municipal, que é o Código de Posturas do município. Então, aqui tem-se a plausibilidade jurídica, de inconstitucionalidade, e a medida se mostra necessária para evitar danos irreparáveis ao interesse público, face à natural demora do trâmite da ADI. Então, senhor presidente, acolhendo o parecer, estou deferindo parcialmente a cautelar para a suspensão desses dispositivos anunciados. É assim que voto. Cautelar concedida, o eminente relator caminha nessa direção para suspender os dispositivos da lei atacada. Todos de acordo, colegas? De acordo, por unanimidade. O último aqui, ADI, requerente prefeito de município de Umas, Câmara Municipal daquele município. Foi retirado de pauta, né? Certo. Foi tirado de pauta. Temos mais algum extra pauta? Não, só administrativo agora? Certo. Vamos para o administrativo. Inclusive, doutora Fabiana, tem um aqui no administrativo. É encerrada a transmissão ao vivo e, na sequência, aparece na tela a fachada do TJGO, com um texto na cor branca com a informação. Sessão encerrada. Agradecemos a sua participação. Fim da audiodescrição.